Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus de João 14, que diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essas palavras foram uma das últimas palavras que Jesus falou para os seus discípulos antes da crucificação. Logo após essas palavras, eles fizeram a última ceia e Jesus com seus discípulos foram ali para o monte do Getsêmani para orar, para clamar ao Senhor. E ali a palavra diz que Jesus ele orava e ele clamava: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feito aquilo que eu quero, seja feita a vontade do Senhor. Então assim, nós podemos às vezes ter medo, mas Jesus já deixou a palavra: não se turbe o coração. Talvez você possa estar com o coração um pouco turbado nesse dia, não sei. A cada dia é um dia que nós enfrentamos lutas e batalhas neles, e nós temos que ter a expectativa para vencer as lutas, vencer as batalhas. Então, eu não sei como que você está nesse dia não, mas eu quero deixar essa palavra aqui para você, porque o Senhor Jesus ele faz uma afirmativa: crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração, dizendo para você que na casa do Pai há muitas moradas. E o seu lugarzinho lá está preparado. O Senhor Jesus, ele preparou o seu lugar e ele comprou você com o seu precioso sangue. Porque por mais que ele estava ali no monte, no Getsêmani, ele orava, ele falava: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E a agonia, a aflição no coração de Jesus era tão grande que ele começou a suar gotas de sangue, mas ele sempre dizia: não seja feito aquilo que eu quero, seja feito aquilo que o Senhor quer. E eu quero nesse dia te desafiar a viver a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade, muitas vezes a nossa vontade é desistir, nossa vontade é parar. E o Senhor Jesus, quando ele fala para os seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim, isso está falando sobre permanência. Quantas vezes essas frustrações que nós enfrentamos, ou quando nós nos encontramos com um coração turbado, porventura com medo, mas o Senhor Jesus ele está dizendo para nós: olha, permaneça crendo, creia em Deus, creia também em mim. E ainda a palavra ela continua falando que na casa do Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, ele nem teria dito, ele nem teria feito a promessa. Tudo que sai da boca do Senhor nós devemos tomar posse, porque é a verdade e vai acontecer no nome de Jesus. E a promessa é que ele foi preparar um lugar para nós, para que onde ele estiver nós estejamos também, juntinhos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós temos um caminho para seguir e nós devemos permanecer firmes neste caminho. O Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quem de nós, pode dizer que não precisamos da vida, que não precisamos do caminho, que não precisamos da verdade? Nós sabemos que quando nós conhecemos o caminho e nós estamos no caminho, nós temos direção para seguir. Nós sabemos onde é que nós vamos chegar, nós queremos chegar naquele lugar, porque tem uma herança incorruptível, incontaminável, sendo preparada para todos nós. Mas para isso é necessário permanecer no caminho, permaneça no caminho, e Jesus ele é o caminho. Permaneça na verdade, Jesus é a verdade. E a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Jesus, Ele é esta verdade que nos liberta, que nos transforma, que restaura as nossas vidas. E nós precisamos tomar posse disso nas nossas vidas. Porque o inimigo das nossas almas, ele mente. Ele fala para você, para mim, para qualquer pessoa. Ele coloca medo nos nossos corações. Ele veio para nos tentar também. Ele conhece as áreas da nossa tentação, das áreas da nossa fraqueza. E Ele vai oferecer para nós aquilo que é a parte da nossa fraqueza. Mas nós precisamos resistir firmes em nome de Jesus. A palavra de Deus lá de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: obedeça a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só você conhece a sua vida e o próprio Deus também conhece a sua vida. O Espírito Santo, ele conhece, sabe o que se passa no seu coração. E é necessário que nós venhamos obedecer a Deus. A vontade dele precisa ser feita. E nós precisamos desistir de vez de fazer as nossas próprias vontades. Porque a vontade do Senhor, eu volto a repetir, é boa, perfeita e agradável. E um dos mandamentos de Deus para os nossos corações é que nós devemos amá-lo com todo o nosso ser, de todo o pensamento, com todo o nosso coração nós devemos amar a Deus. Nada pode estar à frente do nosso Deus. Tudo aquilo que nós temos priorizado nas nossas vidas, tudo aquilo que vem primeiro, se não é Deus, nós estamos cometendo o pecado da idolatria, em colocar coisas ou confiar em coisas que não seja o nosso Deus. É necessário que vivamos um tempo de arrependimento, que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos e avaliar as nossas vidas. Se eu me arrependo dos meus pecados, automaticamente a minha vida vai mudar. Não tem como eu continuar sendo a mesma pessoa, porque o arrependimento, a conversão fala de transformação de vida. É você ver que você está indo no caminho e no meio deste caminho você viu, olha, peguei o caminho errado. Eu estou no caminho errado, estou caminhando para o caminho da destruição. Então eu vou fazer uma conversão, eu vou voltar ao ponto inicial. Eu vou ver onde é que eu estou errando e vou voltar ao princípio, o primeiro amor, as primeiras coisas, e viver as promessas de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo aquilo que está tomando a nossa vida, tudo aquilo que tem enchido a nossa vida, seja as distrações, seja aquilo que os nossos olhos têm visto e têm contaminado o nosso interior, ou aquilo que nós ouvimos e que também tem contaminado. A palavra de Deus de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E quantas vezes nós temos ouvido, nós temos falado palavras torpes, palavras que têm ferido, que têm magoado, que têm entristecido o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos mudar isso. E precisamos mudar rápido. Nós precisamos vigiar naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos pensando, aquilo que os nossos olhos têm olhado. Se os meus olhos olham qualquer coisa e tem um olhar malicioso, um olhar de cobiça, ou um olhar de inveja, ou um olhar de crítica, pode ter certeza que nós estamos desagradando o coração de Deus e entristecendo o Espírito Santo. Se nós amamos a Deus, nós temos que obedecer aos seus mandamentos. E o mandamento de Deus é amá-lo sobre todas as coisas e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a palavra aqui no versículo 16 diz, na verdade o 15, que fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E qual é o mandamento do Senhor? Eu acabei de falar. O mandamento do Senhor é o amor. Se me amardes. Se você ama a Deus, você vai ter temor de Deus. E o pecado pode acontecer nas nossas vidas, porque nós somos falhos, somos fracos, às vezes a gente erra. Mas nós vamos ficar assim angustiados por causa deste erro
e automaticamente a gente vai buscar conserto, se arrepender, pedir perdão a Deus e restaurar a aliança com Ele. Porque se nós amarmos ao Senhor, nós guardaremos os seus mandamentos e aí nós vamos receber a promessa. E eu creio que você, que eu, amada igreja, já tem recebido essa promessa, porque Ele diz: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Olha bem o que diz a palavra: para que fique convosco para sempre. Não é somente um período e depois o Espírito Santo vai embora. Ele vem e faz morada nos nossos corações e sela os nossos corações. Ele é o Espírito da verdade, é Ele que nos ensina, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que sejamos convencidos neste tempo pelo Espírito Santo de Deus. Se há algo de errado na minha vida, na sua vida, vamos nos entregar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que nos dê ouvidos sensíveis, para que nós venhamos ouvir as repreensões do Espírito Santo, para que nós venhamos olhar com os olhos de Deus, um olhar santo, porque também a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade nós não vamos poder ver ao nosso Deus. E como estaremos habitando lá naquela casa, naquele lugar que o Senhor Jesus foi preparar para nós, se hoje nós não nos atentarmos para nós mesmos em busca da santidade, em busca da pureza, em busca da obediência ao Senhor. Sabia que o inimigo ele não teme o tanto que você conhece a respeito de Deus e a respeito da sua palavra? O inimigo não teme, porque ele conhece e também ele crê e chega e estremece, mas ele não obedece. A partir do momento que você começa a obedecer os mandamentos do Senhor, ainda que você conheça o mínimo, que você conheça pouco, mas se você obedece, o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua obediência. E se você obedece, o inimigo vai ter medo de você e vai fugir de você por causa da sua obediência. Vira e mexe, ele vai contra-atacar na sua vida, mas você estará sempre armado. Teve um momento do vídeo que eu falei a respeito das mentiras do diabo. E eu quero dizer para você que as nossas lutas não são contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. E a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4, diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para desfazer todo sofisma, toda mentira que o diabo vem para contar para você, para mim. As armas de Deus as palavras de Deus são as armas poderosas para desfazer essas mentiras, para nos fazer olhar com um olhar diferente para nós mesmos, para fazer com que nós venhamos olhar para Deus, olhar para o nosso próximo, amar a Deus, amar o nosso próximo, cumprir o mandamento do Senhor e permanecer no caminho. Porque a promessa de Deus, de Atos capítulo 1, versículo 8, diz que há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo de Deus e ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. Eu quero te dizer que o poder de Deus é sobre a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem essa virtude, ele tem esse poder transformador. E esse transformar de Deus na nossa vida vai fazer com que a luz do Senhor brilhe sobre nós, para que nós venhamos testemunhar do nome dele. E todas as pessoas, quando olhar para você, quando cumprida a obediência, elas vão ver Deus na sua vida. Ainda que você não fale nada, mas o seu testemunho vai ser visto, vai ser comentado e vidas serão transformadas através da sua vida. Eu deixo essa palavra hoje para o seu coração, medite sobre isso e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa poderosamente em nome de Jesus. Amém.